Bom dia, meus amores. Olha só, vocês vão ver que a nossa aula toda, ela está dividida em 3 partes. Essa é a primeira parte. E a primeira parte, ela foi ao vivo, tá? Só que a gravação dela ficou prejudicada, então vocês vão ver que nossa aula vão ter 3 partes. Então, como os primeiros, acho que são os primeiros 10 minutos da aula ficou prejudicado, por questão de gravação, ou seja, ficou mudo, não sei o que aconteceu, eu vou gravar novamente o início, a introdução da nossa aula, ok? Então, vamos lá. O nosso tema de hoje é processo administrativo disciplinar, tá? Ocorre que o processo administrativo disciplinar, antes da gente adentrar nesse conteúdo, porque hoje nós vamos ver os aspectos gerais do processo administrativo e o roteiro de tramitação de um processo administrativo disciplinar na nossa terceira aula, tá ok? Mas nesse primeiro momento, eu gostaria de apresentar para vocês a Lei 9.784 de 1999. Qual é a importância dessa lei? É uma lei federal, geral, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração pública, federal, estadual e municipal. A importância dessa lei é que ela é aplicada de forma subsidiária. O que isso significa, professora? Significa que cada ente, cada município, estado e a União detém de poder regulamentar para tratar do processamento do PAD, do processo administrativo disciplinar e outros processos administrativos que tem por aí. Mais em específico, o processo administrativo disciplinar, você encontra o primeiro regramento dele no Estatuto do Servidor da Localidade. Ali tem um processo administrativo disciplinar. E qual é a importância da Lei 9.784 de 1999? Ela tem aplicação subsidiária. Na omissão da lei, em determinados aspectos, quanto ao processamento do PAD, nós temos a lei federal como um suporte, tá? E é com base nesse suporte que hoje eu vou apresentar alguns aspectos da lei. Não tem como apresentar todo o procedimento. Recomendo uma leitura, recomendo que você que vá atuar aí perante a administração pública, seja no intuito de atuar na Secretaria da Receita, ou nos tributos, arrecadação, não importa, seja quanto aos interesses do agente público, é interessante você conhecer a Lei 9.784. E eu trouxe apenas alguns aspectos dessa lei que hoje eu quero mostrar para vocês. E vamos aqui, para a nossa Lei 9.784. Esse material aqui, meus amores, está disponível lá no Encontro 12. Tem esse material e tem o material do roteiro também, e eu deixo mais algumas informações que eu julgo relevante para vocês. Olha só, a primeira questão é que todo processo administrativo, ele tem que primar pelo princípio do contraditório e da ampla defesa. Nós já sabemos a diferença. Ampla defesa é o direito que eu tenho de elaborar as minhas teses, né? Apresentar a minha verdade, o meu lado, o meu argumento sobre determinado fato, sobre determinado acontecimento. Isso é ampla defesa. O contraditório é o direito que eu tenho, né? O direito que eu tenho de contradizer, é a contratese, de argumentar, né? De contra-argumentar os argumentos apresentados pela parte contrária. E olha só, um dos princípios da ampla defesa é a defesa prévia. Todo processo administrativo, antes do julgamento pela autoridade competente, deve existir, oportunizar o momento da defesa prévia. No processo administrativo disciplinar, por exemplo, ela vai acontecer, a defesa prévia, num ato posterior ao relatório da comissão processante do PAD. Vem a defesa prévia por escrito, posteriormente vem o relatório da comissão e, enfim, o julgamento pela autoridade competente. Mas ainda que não haja previsão legal no estatuto ou no regulamento próprio, a Lei 9.784, ela ampara o direito à defesa prévia como um respeito, um primado do princípio do contraditório e da ampla defesa, que é um princípio constitucional.
Outra questão também é que todo o processo administrativo, ele deve oportunizar a produção de provas. A produção de provas, principalmente por aquele que está sendo investigado. Por isso a importância da notificação, da citação do investigado já no início da instauração do processo, para que ele tenha acesso a todos os meios de produção de provas, tá ok? E também, bem como, para que ele possa se informar da tramitação do processo a ser impulsionado pela comissão do PAD, processante do PAD. Uma questão muito importante aqui, olha só, eu deixei em destaque para vocês, é que não se faz carga de processo administrativo, seja ele qual for, tá? Não há como você chegar no balcão, você está dentro do seu prazo de manifestação, você querer fazer carga do processo. Isso, e não existe essa possibilidade na administração pública. É por isso que você tem que estar municiado aí de informações do celular, para você tirar cópia. Se o processo for digital, solicitar uma cópia digital, mas se eventualmente esse processo for um processo físico, já levar um dinheirinho aí para extrair cópias. Como que é essa extração de cópias, professora? Normalmente, essa extração de cópias, ela ocorre assim, ou você chega lá na repartição, eles vão te fornecer uma guia, você vai recolher, pagar, aí munido desse comprovante, você vai lá e retira as cópias. Ou então, não havendo disponibilidade, não tendo como recolher essa guia, o correto é eles disponibilizarem um servidor público da repartição, que vai pegar o processo, normalmente é um próprio membro da comissão. Ele vai pegar esse processo e, juntamente com você, ele vai se dirigir a uma copiadora, vai extrair as cópias, você vai pagar, vai te entregar a cópia, vai pegar o original e retornar, tá bom? É assim que funciona na administração pública. Defesa técnica. Olha só, aspecto interessante sobre a defesa técnica. O que é a defesa técnica? É a assistência daquele que está sendo investigado por um advogado. Vamos imaginar que um servidor público, ele recebe uma citação, uma notificação de que contra ele está tramitando um PAD ou uma sindicância, tá? E aí, ele se apresenta, faz toda a sua defesa, mas não apresenta advogado. Será que isso é questão para levantar a questão da nulidade do processo administrativo? Gente, a Lei 8.112, ela informava que era facultativa. Depois veio a súmula 343 do STJ, dizendo que o advogado era obrigatório. Porém, a súmula vinculante, número 5 do STF, dispensa a defesa técnica, ou seja, ela diz assim, olha aqui, ó, em destaque, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Vou colocar um C maiúsculo aqui, ok, não ofende a Constituição. Então, não é essencial, embora a prática me recomenda, e se vocês conhecerem alguém, ou se vocês forem os próximos agentes públicos, Deus me livre, né, a ser investigado por um processo administrativo disciplinar, que não faça sem assistência de um advogado. Por que isso? Porque eu já vi muitos casos de processo administrativo totalmente irregular, seja de má fé mesmo, ou seja por despreparo, por ausência de qualificação da comissão processante, totalmente ilegal. Mas até conseguir a nulidade desse processo perante o Poder Judiciário, nos meus processos, no mínimo, aí, o mais célere que eu consegui foi 7 meses. 7 meses é muito tempo para uma pessoa ficar sem a sua função pública, sem seus vencimentos. É complicado isso daí, por isso é importante sempre a presença de um advogado da área, tá? Todas as decisões do julgador, da comissão, devem ser registradas e fundamentadas. Assim como a comissão deve fazer suas deliberações e fazer o registro em ata, e as suas decisões devem constar em ata, motivação de realizar, por exemplo, por que realizar determinada perícia, convocar determinada testemunha.
a decisão também da autoridade competente, o julgamento dela, deve ser motivado e justificado. Para quê? Para fins de recurso, tá? É possível, ainda que não previsto, do julgamento da autoridade competente, ingressar com recurso, nem que seja com recurso de revisão, tá? De reconsideração do julgamento. Então, o recurso, ele faz parte do princípio do contraditório e da ampla defesa, tá ok? Posteriormente, nós temos a questão do depósito prévio. Amigos, depósito prévio, ele não pode ser exigido para efeitos de recurso na esfera da administração pública. Aliás, a administração pública não pode condicionar nada na tramitação do processo, questões pecuniárias, salvo se você decidir extrair cópias do processo, tá? Agora, depósito em dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo, isso está inviável, ok? Isso não é possível. Eu acredito, deixa eu ver, ok, deixa eu dar uma olhada aqui, até onde que nós fomos dentro da nossa aula. Então, amores, eu paro aqui, porque foi a primeira parte da nossa aula que nós perdemos, e vocês vão ver que na parte 2, a parte 2 já inicia falando mais ou menos, eu parei nesse assunto aqui para dar continuidade. Essa aula vocês viram ao vivo, eu só estou regravando ela novamente, porque o áudio, na hora da gravação, ele não saiu, tá bom? Para vocês não ficarem prejudicados aí com o início do conteúdo, tá ok? E, vista essa primeira parte, adiciona agora o segundo momento do nosso encontro e a terceira parte para poder finalizar alguns aspectos da Lei 9.789, tá? 9.784 de 99, e em seguida o processamento do PAD, conforme a Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, tá bom? Nos encontramos agora na parte 2 do nosso encontro. Beijão, até mais!